Vamos novamente para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Estamos no capítulo 3 já há algumas semanas. Irei ler a partir do verso 1, para que a mensagem seja completa para o nosso benefício. Passo a ler a santa e poderosa palavra de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, me foi dado a conhecer, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Somente até aí. Vimos anteriormente que o mistério revelado por Paulo é o próprio Evangelho que alcançaria os gentios. E esse alcance insere os gentios como fazendo parte do povo de Deus. Deus só tem um povo, uma igreja. Judeus e gentios estão unidos pelo mistério que foi revelado a Paulo, sendo ambos participantes da mesma igreja. Judeus e gentios unidos a Cristo. O mistério revelado chamado igreja. Falamos muito sobre isso no capítulo 2. E também falamos sobre isso no capítulo 3. E esta revelação custou a Paulo uma forte perseguição. E essa forte perseguição contribuiu para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, pois a multiforme sabedoria de Deus estava agindo. A força operante de Deus estava agindo. E nós vamos falar sobre isto nessa noite. A verdade, meus amados, é que toda a perseguição contribui para o avanço, para o progresso do Evangelho. Tendo em vista que é praticamente impossível pregar a verdade sem ofender as pessoas. É praticamente impossível. O preço de falar a verdade é muito alto. Principalmente no tempo de Paulo, imagine quando esse mistério ainda estava sendo revelado. Como dizia um grande pregador, a verdade pode causar dois efeitos. Ou ela quebranta o seu coração, ou endurece o seu coração. E com isso, dentro desse mesmo contexto, nós falamos sobre a causa do Evangelho. Nós falamos também sobre as consequências da causa do Evangelho. Se estamos dispostos a sofrer pela causa. Falamos também sobre nos mantermos em orações constantes. E na última mensagem nós falamos que somos prisioneiros de Cristo, mostrando a soberania de Deus em todas as coisas e em todos os eventos da vida do apóstolo Paulo. Agora, nesse texto, eu gostaria
nessa noite de enfatizar o verso de número 7 em diante, pois entendemos que a aplicação da leitura desse texto, uma vez que esta verdade, ela é revelada a nós, uma vez que esta verdade, ela nos alcança, existe um compromisso que não pode ser negligenciado, igreja. A verdade nos alcançou e essa verdade precisa ser pregada, precisa ser propagada. E se um dia a verdade te alcançou, e sabemos que ela te alcançou, quanto mais profundo se torna essa revelação, o entendimento das Sagradas Escrituras em sua vida, maior responsabilidade de transmitir a verdade você tem. Quanto maior o nível de conhecimento das Escrituras, isso implicará maior dedicação em transmitir o conhecimento de Deus. Você tem que ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça e também estar perfeitamente instruído para toda boa obra. E em breve também nós vamos ver a funcionalidade da igreja em Efésios capítulo 4. Onde no verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça que nós recebemos, que a graça que cada um de nós recebemos, segundo a porção do dom de Cristo, segundo a medida do dom de Cristo, significa que essa graça exige de cada um de nós uma atividade plena e constante. Paulo vai falar sobre a vocação. Paulo vai falar sobre o chamado. Paulo vai falar sobre os dons da igreja. E devemos, meus amados, andar, como Paulo disse, andar de modo digno à vocação em que nós somos chamados, pois recebemos algo de Deus que precisa ser valorizado. E dentro disso nós precisamos buscar em Deus, fazer com que as nossas vidas sejam vividas na medida do nosso conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais devemos praticar. A prática e o envolvimento das obras. É como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Porque nós que conhecemos as Escrituras, que temos contato, que recebemos essa revelação de Deus por intermédio do Espírito Santo, essa verdade foi revelada aos nossos corações. Se negligenciarmos o nosso chamado, percebam, nós seremos punidos pela nossa consciência. A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência não nos deixa em paz. Mas se aplicarmos, se nos dedicarmos inteiramente ao Evangelho, certamente nos desgastaremos. A obra de Deus, principalmente, lidar com pessoas, é extremamente cansativo. São muitos problemas. São muitas situações. E eu não quero aqui adiantar o capítulo 4 ou os próximos capítulos de Efésios. E nós vamos falar isso mais adiante. Mas nós precisamos entender que por amor a Deus, por amor a essa revelação que foi concedida a nós por intermédio da graça, devemos perseverar em todas as circunstâncias. E veremos isso em breve em Efésios. Podemos até citar para o nosso benefício, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Uma declaração do apóstolo Paulo, onde ele diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando vós cada vez mais, seja menos amado. O chamado de Deus é assim. O líder, de certa forma, ele sempre vai ser sugado de alguma maneira. E é difícil fazer essa declaração do apóstolo Paulo. Imagine você declarar a mesma coisa de boa vontade. Me gastarei e me deixarei me gastar por amor de vós. É difícil uma declaração como essa. E certamente, meus amados, você conhece muito bem a história da igreja de Corintos. Eu não quero dar aqui detalhes, mas certamente, se tirarmos o nosso foco de Cristo e das coisas celestiais, se tirarmos o nosso foco das Sagradas Escrituras, da eternidade, certamente não iremos suportar. Se começarmos a olhar somente para as pessoas, certamente nós iremos sucumbir.
E dentro disso, vemos pelo exemplo de Paulo, que a motivação de Paulo era o próprio Cristo. Por isso que Paulo declara aqui estas questões. E Paulo aqui também declara uma segunda motivação. Que se nos faltar, que se não for verdadeiro dentro de nós, nós não iremos prosseguir. Amor pela igreja e amor pelos irmãos. Será que você ama realmente cada pessoa na igreja como Cristo assim ama? O amor de Cristo e o amor pela igreja, pensando na eternidade, é a fonte do se doar, é a fonte da entrega, é a fonte da perseverança. É como nosso irmão Wellington ministrou em Gálatas, é sentir dores de parto até que Cristo seja gerado dentro dos irmãos. E às vezes é sentir dores de parto novamente, como se passássemos pelo parto 2 vezes. Uma segunda gestação. E tudo isso deve estar ligado a uma vida de oração, como no verso 14. O apóstolo Paulo declara que, por esta causa, ele estava de joelhos, constantemente em oração. E por esta causa nós devemos nos colocar de joelhos constantemente. Devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Devemos estar dispostos, mas também praticar, quando nós não estamos dispostos. Nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes do trabalho do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será considerado em vão. Porque certamente existirá uma guerra dentro de nós. Nós não podemos negar. Teremos essas guerras constantes dentro de nós. E nós já estamos aqui no capítulo 3, já há alguns cultos. E ele ainda tem muito a me ensinar. Porque esta grande revelação, ela traz ali desgastes. Essa grande revelação, ela traz perseguição, ainda que muitos de nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos ainda o que é uma perseguição na prática. Muitos de nós já estamos parando sem nenhum tipo de perseguição, por desânimo, por frustração. Nós não sabemos ainda o que é o impacto de sermos perseguidos por amor ao Evangelho. E tudo isso, o conhecer da palavra deve causar em nós uma responsabilidade de transmitirmos a revelação, de transmitirmos a verdade de Deus. Uma vez que fomos iluminados pela palavra, essa luz deve ser propagada para outras pessoas. E a revelação, ela é uma só, é o Evangelho. A revelação é a própria palavra, nada além da palavra, somente as Escrituras, onde não há limites para aprender. E o que foi revelado aqui, pela palavra Paulo, e que é revelado hoje a nós, você tem a obrigação de revelar a outros. Precisamos prezar pelo funcionamento do corpo. Você foi imbuído por Deus de transmitir a verdade, a revelação a outras pessoas. Você foi constituído por Deus como ministro. Existe uma responsabilidade. Você carrega a maior mensagem de todas. Nós carregamos dentro de nós a própria mensagem do próprio Cristo que nós temos que divulgar. Nós temos a responsabilidade de transmitir a todas as pessoas. Porque tamanha revelação está ligada a tamanha responsabilidade, está ligada a tamanha propagação, e vai fazer com que ocasiões surjam na sua vida para te parar, para te bloquear. E nós já falamos o que a causa dentro de cada um de nós. Ainda que Paulo, veja no verso 8, ainda que Paulo ele tenha a primazia dessa revelação inicial, onde ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ainda que Paulo tenha essa primazia, esse início, essa revelação inicial, ao pregar a revelação, essa revelação deve ser revelada a outros. E veja que essa mensagem, ela é extremamente valiosa, ela é preciosa e é desprezada por muitos. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E gostaria de fazer uma pergunta a você nessa noite.
te foi dada a graça de pregar? O que foi dado a você? Segundo a graça de Deus. Segundo a medida do dom de Cristo. O que Deus confiou a você? Segundo a medida do dom de Cristo. Deus confiou a você a responsabilidade de anunciar algo que antes estava oculto e que foi manifesto a cada um de nós para manifestar aos outros, ainda que o apóstolo Paulo e os profetas e os outros apóstolos tiveram o início, a primazia de anunciar, o legado de continuar transmitindo a palavra está sobre nossas vidas. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, verso 26. Colossenses, capítulo 1. Verso 26 e 27. Que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja é revelada aqui como sendo o grande mistério de Deus. E Cristo em nós é o grande anúncio dessa revelação. Nós devemos estar revelando, trazendo aos corações as riquezas da glória de Deus e fazer com que elas sejam conhecidas. A igreja de Cristo foi revelada e deve revelar a Cristo aos outros, propagar Cristo aos outros. E isso envolve pregar o evangelho para quem não conhece. Isso envolve ensinar, aperfeiçoar através da revelação revelada da igreja. Parece ser redundante. Revelar a revelação, a palavra revelada, explicada, descortinada aos corações. E isso significa anunciar o evangelho em todos os sentidos da vida. Aliás, meus amados, nós gentios, o nosso fim é glorificar a Deus. É só que glorificar a Deus, nós glorificamos quando nós anunciamos o evangelho com nossas vidas e com nossas palavras, quando recebemos Deus e quando praticamos o que entendemos sobre Deus em plena atividade todos os dias. A nossa vida deve ser uma caminhada sobre a palavra de Deus em todos os aspectos. É pregar a palavra aos outros, é revelar o evangelho, é evangelizar, é seguir, é anunciar Cristo que está em nós. Cristo em nós falará através de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo continua a pregar através de nós. Por intermédio do Espírito Santo, Ele falará através de nós. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo convencerá os pecadores. E essa mensagem, ela é tão valiosa, ela é tão poderosa, que ela traz dois efeitos eternos. Dois sentidos, que são contrários, mas são eternos. Essa palavra é palavra de vida eterna, mas também pode ser uma palavra de condenação eterna. Devemos anunciar o evangelho, estar diante de Cristo todos os dias, pregando sua palavra, anunciar no evangelismo, anunciar em missões, anunciar a pregação entre os irmãos, entre os novos convertidos, discipulando, ensinando o caminho do Senhor, anunciar até mesmo para nós mesmos nos momentos de meditação, nos momentos de devoção. Quanto tempo faz que você não anuncia o evangelho para você mesmo? Quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade ao Senhor? Quanto tempo faz que você não se retira à oração? Pois quando isso acontece, quando estamos mergulhados nas coisas de Deus, a nossa tendência é desaparecer para que Cristo seja o centro de nossas vidas. Cristo em nós, a esperança da glória. É por isso que Paulo aqui, ele se diminui.
Paulo aqui, ele diz que ele é o menor de todos os santos. Paulo, certa vez, ele declarou que ele era o maior dos pecadores. Paulo, certa vez, também disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. É por isso que João Batista declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que tem que acontecer quando pregamos a palavra. É o evangelho que tem que aparecer. É esse sentimento que deve ser provocado dentro de nós quando anunciamos a palavra, quando a verdade é revelada a cada um de nós, quando o evangelho nos alcança, quando nós entendemos as riquezas insondáveis de Cristo. É impossível você não enxergar a riqueza do evangelho e ao mesmo tempo a sua pequenez. É impossível você não enxergar a riqueza do evangelho, a grandeza do evangelho e a sua pobreza. É impossível você não enxergar a santidade do evangelho e dizer: eu sou um miserável pecador. Mas diante da nossa pequenez, diante da nossa pobreza, diante da nossa miséria, a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ela te eleva às riquezas insondáveis de Cristo. Ela passa a ser da sua vida e você passa a ser dos tesouros celestiais. Você é elevado pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Nós somos abençoados com coisas tão elevadas e que nós não estamos dando o devido valor. Você passa a ser participante dos tesouros espirituais. Você é levado pela graça aos méritos de Cristo. Por isso que nós somos abençoados, igreja, com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diante dessas riquezas eu me pergunto, as pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, as pessoas que são inconstantes, será que realmente essas pessoas foram alcançadas pelo evangelho? Porque diante de coisas tão elevadas, diante de coisas tão sublimes, poderosas ao extremo, celestiais, divinas, é possível, igreja, ficarmos de braços cruzados diante do comissionamento de Deus? Ao sermos impactados pela grandeza do evangelho e contemplarmos sua riqueza, quem sabe o que podemos ter como reação? Se Jesus está na sua casa, os vizinhos logo saberão. É por isso que nós temos que nos colocar de joelhos constantemente, porque é impossível não nos colocarmos de joelhos diante de uma causa tão valiosa, extremamente importante. E quando você conhece, ainda que um pequeno vislumbre da grandeza da graça de Deus, e quando falo você conhece, eu falo de ser alcançado, porque essa mesma graça que te alcança é do tamanho da riqueza, ela é insondável, ela é inesgotável, ela é a fonte de tudo, porque é o próprio Deus agindo em nós. Não tem como você não se considerar pequeno, menor e muitas vezes insignificante. Ao se deparar com a graça de Deus, com a glória de Deus, você se sente indigno, você se sente pecador, você se sente miserável, porque você está diante de algo que é extremamente incalculável. E diante disso, existe um comissionamento, que significa que nós estamos edificados sobre uma estrutura espiritual valiosíssima. Nós somos chamados a vivermos a doutrina dos apóstolos. Nós estamos sobre esse fundamento que é Cristo, onde Cristo é o único fundamento, onde fomos projetados como pedras vivas e edificados no Senhor, onde seremos mantidos, sustentados, porque fiel é aquele que prometeu. Ele nos assegura, é Ele que prometeu todas essas coisas. Estamos seguros em Deus. Igreja do Senhor, fomos encarregados de sermos portadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós carregamos com a gente a mensagem do próprio Cristo. Significa que Cristo continuará falando através dos nossos lábios. Sua mensagem será pregada por cada um de nós. A palavra esteja perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vamos para o verso 10. Gostaria de meditar no verso 10. Ao verso 10, quando a igreja surgiu,
Veja que a igreja é um mistério que foi revelado, que estava em oculto, onde os gentios foram alcançados pela pregação e inseridos no povo de Deus, formando um só povo, judeus e gentios, a igreja de Cristo. E essa revelação ela é tão poderosa que esse texto aqui praticamente declara que até os anjos, prestem atenção, até os anjos aprenderam com a pregação do apóstolo Paulo. Os anjos pararam para ouvir e aprender a pregação do evangelho. Meus amados, quem aqui já não ouviu, embora não concorde com isso, que até os anjos desejaram pregar o evangelho em nosso lugar? Já viu isso? Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Quem nunca já ouviu essa expressão? Dizendo assim, olha, você é um privilegiado. Porque você pode pregar o evangelho, algo que os anjos desejaram fazer e não lhe fora permitido. Às vezes quem falou isso até mesmo falou com boas intenções, com o objetivo de incentivar o trabalho evangelístico, o trabalho missionário. Mas acredite, igreja, não há nas Escrituras Sagradas nenhuma afirmação que diz que os anjos tenham desejado pregar o evangelho em nosso lugar. Não há isso. Eu acredito particularmente que é uma interpretação errada de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Onde esse texto ele diz que, na verdade, a fala dos profetas, ou a profecia dos profetas que profetizaram a vinda do Messias, a redenção da humanidade, quando eles falaram sobre uma salvação que estava além do seu tempo, a salvação que hoje nós anunciamos pelo poder do Espírito Santo, que através do sofrimento de Cristo que deveria aparecer e cumprir a justiça de Deus para trazer salvação. Então os profetas que buscaram entender, buscaram compreender como seriam estas coisas, até os profetas, igrejas, que profetizaram a redenção, que queriam compreender o mistério, saberem quando o Messias viria e executaria o projeto de Deus, eles mesmos que profetizaram o mistério, profetizaram a redenção, profetizaram pelo Espírito Santo, eles mesmos não sabiam, não tinham essa revelação de como seria, porque estava oculta em Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, ali diz, no finalzinho do versículo, diz que os anjos desejaram perscrutar. Essa palavra perscrutar é a palavra grega paraktipize. Paraktipize, na verdade, é uma palavra grega que significa olhar com o pescoço esticado. Sabe quando alguém vai espiar? Dá aquela espiadinha assim, para ver o que está acontecendo. Inclinar-se para olhar, examinar, exercer esforço para ver algo. E Pedro aqui, ele está diante desse mistério. E esse mistério, Pedro está dizendo que até os anjos, igreja, desejaram conhecer, porque essas coisas ficaram ocultas em Deus, escondidas em Deus, e no entanto, eles na verdade, eles não estavam querendo pregar o evangelho em nosso lugar, eles estavam querendo compreender o mistério da redenção em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que os anjos estavam querendo pregar em nosso lugar. Agora vamos para Efésios capítulo 3, verso 5, que diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, igreja, até que a igreja de Cristo fosse levantada, estabelecida, e o mistério fosse revelado pelos apóstolos e profetas, a pregação do evangelho tivesse dado sentido às profecias, nada seria compreendido. A compreensão, ela dependia da revelação, da exposição de Deus, pois até a compreensão dos anjos, meus amados, dependia desse mistério ser revelado. E tudo isso para mim é realmente incrível, eu fico impactado com essas informações, porque até os anjos tiveram que aprender com a pregação dos apóstolos. E olha que interessante no verso 10 agora, onde isso está com mais clareza, versículo 10, diz assim:
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É como se os seres espirituais também passassem a conhecer estas coisas quando a igreja surgiu e os apóstolos começaram a pregar. Os anjos só tiveram essas informações sobre a salvação, sobre a redenção, através da igreja de Cristo e através da pregação do evangelho. Até os anjos estavam ouvindo e aprendendo com a pregação dos apóstolos. É por isso que o evangelho, nele está a multiforme sabedoria de Deus, que significa uma multiforme sabedoria, que seria uma variada sabedoria de Deus, manifestada à igreja pelo Espírito Santo. E somente quando o evangelho é propagado e o evangelho é vivido, é que essas coisas são compreendidas. Você tem noção de como o evangelho de Jesus Cristo é poderoso? É por isso que no verso 12, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter confiança, mediante a fé nele. Notem que Paulo usa aqui uma palavra muito importante, igreja, para descrever a graça de Deus, que é a palavra polypoikilos, que no grego significa multicolors. A ideia que Paulo traz aqui é que a graça de Deus, igreja, a graça do Senhor está acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação na vida. É por isso que nós falamos que a graça de Deus, ela é irresistível. Porque não há luz, não há trevas, não há brilho do sol e nem sombra, não existe algo que seja em dificuldade, não há altura, não há profundidade, não há algo que esteja acima da graça ou qualquer barreira que possa impedir. Não existe obstáculo para a graça de Deus, para os quais a graça de Deus não seja triunfante para todas as coisas. A graça de Deus é irresistível. Não há nada que possa impedir a graça de Deus de operar. Não existe um lugar que a graça de Deus não tenha acesso. Ela atravessa todas as coisas para atingir os seus objetivos. E a multiforme sabedoria de Deus alcança o homem, não importando como esse homem esteja. E na vida daquele que se rendeu a Cristo, ela vai trabalhar para o aperfeiçoamento, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como se no texto grego essa palavra significasse muitas cores, multicores. É como se você ficasse de acordo com as cores de Deus, com os moldes de Deus, como uma obra-prima de Deus a trabalhar em sua vida, para que você fique exatamente da forma que Ele quer, que você fique como sendo o seu Criador, o seu artista. E Deus confiou esta palavra, esta pregação a cada um de nós, e não aos anjos. É certo que alguns anjos, igreja, fizeram alguns anúncios. Podemos nos lembrar do anjo Gabriel. Você lembra o que o anjo Gabriel veio fazer? Anunciar a Maria que ela conceberia o Salvador. E o anjo Gabriel disse em sua mensagem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e há de nascer, e ele será chamado de Filho de Deus. Mas é um pré-anúncio. E recordo também de outra passagem, quando o anjo apareceu para os pastores que estavam no campo, ali em Lucas capítulo 2, o anjo apareceu aos pastores, eles estavam cuidando de suas ovelhas nas vigílias da noite, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou intensamente em volta deles, e eles ficaram tomados de grande temor. E o anjo disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. E isso vos lhe será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente, subitamente, apareceu um anjo, e uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos fizeram até um pré-anúncio, mas eles não tinham a revelação máxima.
Eles não conheciam ainda o projeto da redenção em seu todo. Apenas por profecias e a notícia aqui de grande alegria, eles fizeram um pré-anúncio, mas não sabiam ao certo o grande mistério de Deus que estava oculto e tiveram que esperar. Igreja, imagine, os anjos esperando o surgimento da igreja de Cristo para compreender esse mistério. É o que Paulo está dizendo aqui. Os próprios anjos estão interessados em nossa salvação. Há interesse da parte deles. E quanto a nós, eu estou finalizando. E quanto a nós, gentios, que fomos salvos, que somos portadores do Evangelho de Jesus Cristo, deveríamos valorizar mais essas coisas e agir com mais entusiasmo, com mais motivação. Você não fica impressionado com essas coisas? Quando nós nos deparamos com essa mensagem que nós carregamos e nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos tão pequenos. É por isso que Paulo diz a mim, o menor dos santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amados, nós não podemos perder tempo com coisas que não são valiosas. Eu quero finalizar dizendo a você, não podemos perder tempo com mensagens que não são valiosas. Não podemos nos ocupar o nosso tempo com coisas que nós não levaremos para a eternidade. Aliás, tudo que não possui valores espirituais ou valores eternos devem ser considerado como falsas riquezas. As falsas riquezas, igreja, têm a capacidade, muitas vezes, de nos desiludir, de tomar o nosso tempo. Tudo que não podemos carregar para a eternidade é uma perca de tempo. A minha oração nessa noite, mesmo diante das minhas dificuldades no dia de hoje de pregar, de formar um raciocínio, é pedir a Deus que nos desperte. É dizer a você, não deixe o diabo te distrair, não deixe esse mundo tomar o seu tempo. Precisamos aplicar o Evangelho em todas as áreas de nossas vidas, porque as verdadeiras riquezas são eternas e são geradas quando nós estamos vivendo o Evangelho, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, quando vivemos as insondáveis riquezas e pregamos as insondáveis riquezas de Deus, então os valores eternos são formados. Quando a vida que vivemos está na pregação que pregamos, quando a palavra vivida é a mesma palavra que é pregada, quando estamos conectados com a vida de Cristo, quando estamos misturados com as coisas santas, é isso que estamos precisando viver na prática, igreja. A palavra que anunciamos. Ainda que reconhecemos em cada mensagem o quanto nós temos que melhorar, mas nós não podemos ficar parados, estagnados. Pois o tempo, ele não para. O tempo, ele voa. A ampulheta de Deus pode estar no final. Ou a nossa vida lançando os últimos grãos de areia e nós estamos perdendo tempo com coisas que não são eternas. Nós precisamos viver isso na prática, a palavra que anunciamos. É por isso que a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras, ela causa em nós um choque de realidade. A palavra de Deus vem e tudo aquilo que não se parece com Cristo em nossas vidas também é revelado. A revelação, que é a única revelação que é a palavra, que traz luz, que traz entendimento. A palavra de Deus vem e quando ela nos alcança, a nossa natureza pecaminosa é revelada, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Nós passamos a enxergar a nossa nudez mais íntima e quando somos expostos à luz das Escrituras, tudo que não se parece com Cristo é exposto, a luz traz tudo à visão. Quem somos? O que fazemos? O que pensamos? A palavra revela. Ela é apta para discernir. Ela vai na divisão do mais profundo, nas juntas espirituais, nas juntas físicas. Em todos os aspectos da vida, ela é poderosa. Ela é eficaz.
E nós temos vivido uma vida de hipocrisia. Nós temos vivido uma vida de disfarce. Quem sabe uma vida teatral onde nós vivemos e aquilo que os homens enxergam de nós não é a mesma coisa que Deus enxerga de nós. Não é a mesma coisa que nós somos quando estamos sozinhos. Eu gostaria de te convidar nesse momento para a oração. Se coloque de pé nesse momento. Clamemos por essa graça. A graça de viver e pregar o Evangelho. Ao abrir a nossa boca, o Evangelho precisa sair de dentro de nós. Ao caminharmos pelas ruas, pelas praças, pelas casas, precisamos fazer com que o Evangelho saia de dentro de nós, nos encher da palavra, estarmos cheios da palavra. Amados, é uma fonte inesgotável que está ao nosso dispor. É a única fonte a jorrar sobre as nossas vidas que não tem fim, é insondável, é inesgotável. São as riquezas de Cristo que nós não estamos buscando. Oremos para que essa realidade, essa triste realidade seja mudada dentro de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos sentimos envergonhados. Nos sentimos pecadores. Nos sentimos como hipócritas. E nos perdoe por isso, Senhor. Por não valorizarmos as coisas santas, as coisas eternas. Por não valorizarmos o Seu Evangelho, que é o que existe de melhor. É a maior riqueza que temos. As palavras de vida eterna. E nos perdoe, Senhor, por sermos tão apegados a coisas fúteis, a boçalidade da vida, as coisas temporárias. Nos perdoe, Senhor, porque os nossos olhos deveriam ser atraídos pelas coisas santas. Deveríamos ter interesse pelo sagrado, pelo sublime. O mesmo interesse que os anjos tiveram ao ouvir a pregação dos profetas, dos apóstolos. Por isso desperte em nós, Senhor, esse desejo intenso de te buscar. Parece que essas coisas fazem parte apenas de histórias do passado que líamos dos puritanos. Parece que essa vida íntima, de intimidade, comunhão e devoção e de entrega e de experiência, parece que eram coisas somente vividas pela igreja primitiva, pelos reformadores, pelos grandes evangelistas. Por que somos tão frios? Senhor, nenhum prazer teremos em viver se o Senhor não for o centro de nossas vidas. Por isso pedimos, muda-nos, ó Deus. Transforma-nos na semelhança do Seu Filho. Nos leve a períodos de oração e busca. Nos leve, Senhor, a períodos de meditação. Como somos capazes, muitas vezes, de ler livros, de estudar medicina, de estudar direito, de estudar filosofia, de nos debruçarmos horas para passar em um vestibular, em um concurso, de passarmos horas meditando, correndo atrás, gastando suor, para as coisas que nós não poderemos carregar como a gente. Nesse pouco tempo que nos resta, nos faça, Senhor, correr atrás do tempo que perdemos, a nos aplicarmos inteiramente, Senhor, em prol do Teu reino, em prol da Tua palavra, a não desperdiçarmos a pregação, que todos aqueles que passarem perto de nós possam ouvir de nós o quanto o nosso Deus é poderoso, poderoso para salvar, poderoso para resgatar. Ninguém é igual ao Senhor. Nos perdoe e nos avive, Senhor, e nos proteja, nos guarde diante do que vem pela frente, para a glória do Teu santo nome.